Da capital paulista. Muito bom dia para você, Bruno Silva. Olá, muito bom dia, Felipe Pereira, Thalita e todos os nossos Bom queridos ouvintes. dia. Tudo bem por aí? Tudo bem e você? Tudo jóia, né? Acompanhando aí todas as movimentações da política como um todo. E o PSTU decidiu não ir com ninguém, então, né, Felipe Pereira? Então, o PSTU decidiu simplesmente ir embora, né? É, não vai apoiar ninguém, não vai lançar ninguém, não vai. Prefere voto nulo. Isso é bem sintomático, hein, Bruno? Na verdade, mostra muito mais um perfil ideológico e de militância do que necessariamente voltado, né, à lógica eleitoral como um todo, né? O partido em si, se você pegar no próprio histórico dele, tem muito dessa raiz, né, Felipe, de ser uma questão muito mais de atuação ideológica, de tentar manter os seus quadros, e quando entra na disputa eleitoral em si, sempre com uma proposta focada, né, voltada principalmente para uma dimensão mais revolucionária. Em alguns momentos chegou a fazer composição política, dependendo da leitura que o partido fazia do momento, mas dessa vez optou por não apoiar ninguém, entendeu que não é o momento, ou algo nesse sentido, né? É aquilo que a gente fala, a democracia, na verdade, cabe todas as lógicas, né, Felipe? Você tem aí a possibilidade de criação de partidos políticos, todos são livres para poderem se associar a partir das ideologias, das perspectivas políticas, da defesa de valores que entendem ser mais razoável. Que bom que é assim, tomara que sempre permaneça desse modo. O que eu particularmente sou sempre muito crítico, né, em relação a essa questão de como os partidos no Brasil, de modo geral, isso não é exclusividade do PSTU, mas de todos, né, na verdade, é essa questão de você ter um partido político e esse partido, por si só, já receber verbas públicas. Isso eu acho que é extremamente delicado, extremamente complicado no país como um todo, até porque muitas das vezes você tem justamente os partidos que não estão aí necessariamente formando os quadros políticos, contribuindo de algum modo para o processo eleitoral como um todo, né? Mas é uma opção, uma decisão, e é do jogo político também, a gente tem que entender essa lógica. Não sei se você concorda, Bruno, mas a gente está vivendo pelo menos na minha visão, uma sobrecarga de partidos políticos, né? Especialmente de 2020 para cá, o número de partidos aumentou, inflou, e aí isso acaba inflando as outras questões, né? Influencia no gasto público por conta desse financiamento. E aí gera situações como essa, partidos que decidem não lançar candidatos, seja por qual for o motivo. E aí a pergunta é, para que existem então? Acabam servindo muito mais como essa correia de transmissão, né, de questões mais ideológicas mesmo, né, de militância, de ter uma visão mais de transformação. Eu particularmente vejo assim, Felipe Pereira, não vejo problema em existir. Para mim, a questão que mais pesa é você ter dinheiro público para isso, né? Ou seja, você ter uma alocação já garantida de dinheiro público para isso, posto que o fundo partidário, embora seja o menor percentual, mas ainda assim nós estamos falando de cifras milionárias, né? O que pesa para mim é isso. Você tem aí um fundo partidário que ele é distribuído na proporção 95-5%, ou seja, 95% é distribuído com base no peso do partido político, né? E isso tem a ver com representatividade, porque afinal de contas nós estamos dentro de uma lógica da democracia, da eleição, né? De uma democracia liberal, portanto, e os outros 5% é distribuído igualitariamente entre os partidos. Então o problema para mim está nessa verba pública, né? Que é direcionada e que acaba fazendo com que essas atividades se mantenham de alguma forma e que a própria estrutura acabe ali existindo e aproveitando-se desse recurso para a sua sobrevivência política, mesmo sem eleger nenhuma figura. Então, acho que é por aí que o problema caminha. Confesso também que no Brasil, acho que nos últimos anos a gente avançou um pouco mais, mas ainda de maneira tímida. A gente vai sentir esse efeito ainda a longo prazo, nos próximos anos aí que virão, de uma relativa diminuição até na quantidade de partidos, né? Hoje, se não me falha a memória, nós estamos falando de 29 siglas que estão aptas aí a apresentar os seus candidatos e candidatas nessas eleições de 2024. Nós estamos falando de uma eleição municipal que movimenta milhares de candidatos, né? Só para se ter uma ideia, nós estamos falando de algo em torno de 500 mil de candidatos, quando a gente considera aí a quantidade de vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, prefeitas que vão disputar essas eleições, mas não deixa de ser importante observar isso que você está chamando a atenção, que por vezes essa sobrecarga, essa quantidade grande, né, de partidos que a gente tem, não seja necessariamente o problema a quantidade em si, mas a lógica de financiamento que há por trás e o fato dessa verba pública muitas das vezes sustentarem literalmente algumas dessas siglas, né? Muito bem, Bruno Silva hoje no centro da capital paulista, resolvendo questões e fazendo o networking dele para discutir, para poder chegar aqui com informações exclusivas de bastidor pra gente, né, Bruno Silva? Sempre, tô aqui circulando. Aliás, estou num edifício belíssimo aqui hoje na capital,
né, conversando aqui também. E logo darei uma palestra de educação política aqui para mais uma empresa parceira também. Que bom poder a gente falar, dialogar, conversar e expandir essas noções de cidadania, aquilo que a gente faz também aqui com o nosso querido ouvinte no quadro Café com Política, né, Felipe? É isso. Amanhã estaremos de volta, então, com mais.